Imagina tentar instalar uma atualização de software gigante, tipo daquelas bem pesadas de última geração num computador fabricado lá em 1995. Nossa, a máquina ia gritar. Pois é, o processador começa a gemer, a ventoinha gira feito louca, a tela pisca e o sistema simplesmente, bum, entra em colapso total. Frita tudo. Exato. E é exatamente isso que está acontecendo dentro das nossas casas hoje em dia. A gente está tentando rodar as realidades super complexas e caóticas do século XXI naquele hardware de expectativas sociais de décadas atrás. É uma metáfora perfeita. Então, na nossa análise de hoje, a missão é fazer um mergulho profundo no capítulo 4 de um material fascinante sobre formação familiar. Vamos explorar os dados reais sobre dinâmicas bem desconfortáveis, sabe? Mães que trabalham fora, a corda bamba de quem cria filhos sem parceiro e aquela engenharia complicadíssima das famílias recasadas. E o que eu acho mais interessante dessa fonte é que ela não foge da realidade. Sabe? Historicamente, existia aquele ideal romântico focado no tempo exclusivo em casa com os filhos. Mas a análise que a gente vai ver hoje é brutalmente pragmática. Totalmente. Ela reconhece que a pressão financeira, as mudanças culturais e sociais, tudo isso forçou uma adaptação em massa. Não estamos lidando com teorias utópicas aqui. Estamos lidando com a mecânica bruta do dia a dia. E isso conecta com todo mundo que está acompanhando a gente agora. Porque entender essas engrenagens não é só para quem tem criança correndo pela sala neste minuto, né? Com certeza não. É fundamental para qualquer pessoa que queira decifrar o comportamento humano. Ajuda a entender porque um colega de trabalho chega absolutamente exausto numa terça-feira de manhã, ou porque o novo casamento de um amigão de repente parece que vai implodir. Exatamente. Gera empatia. Bom, vamos desempacotar isso. Historicamente, a presunção cultural era de que a mãe ficaria em casa, principalmente ali até a criança atingir uns 7 anos de idade. Mas os dados nossos, eles obliteram essa expectativa. Completamente. Atualmente, em vários países, metade das mães com filhos menores de 18 anos está no mercado de trabalho. E o mais chocante, 37% das mães com crianças em idade pré-escolar, ou seja, bebês e crianças bem pequenas, também estão trabalhando fora. E é crucial a gente entender o porquê dessa mudança, né? Porque não estamos falando, na maioria dos casos, de uma busca puramente filosófica por autorrealização no mundo corporativo. Não, é sobrevivência. Exato, é necessidade matemática. O custo de moradia, de educação, de saúde disparou. Uma segunda renda deixou de ser um luxo para pagar as férias da família e virou a viga principal que impede a casa de desabar financeiramente. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem uma pesquisa da AC Nielsen, citada no material, que revela um curto-circuito de percepção, assim, assustador. Essa pesquisa é fantástica. Quando perguntaram para essas mulheres por que elas trabalhavam, 3 em cada 5 confirmaram que era por pura necessidade financeira. Ou para pagar coisas vitais, tipo manter um segundo carro rodando. Apenas 19% disseram que trabalhavam só porque gostavam. Certo. Mas e aqui a coisa fica louca, quando os pesquisadores foram entrevistar os maridos dessas mesmas mulheres, o resultado foi bizarro. É um universo paralelo. Total. 3 em cada 5 homens acreditavam firmemente que a esposa trabalhava por um desejo puramente pessoal, como se fosse tipo um hobby. Só 29% dos maridos admitiam que a família precisava daquele dinheiro. Como 2 pessoas dividem a mesma casa, olham para a mesma conta bancária esvaziando todo mês e não concordam sobre o motivo da mulher sair para trabalhar. O que é fascinante aqui é o poder da dissonância cognitiva, sabe? Funciona como um mecanismo de defesa fortíssimo. Se a gente pensar na construção do papel masculino no século XX... Aquele lance do provedor. Isso. O homem foi condicionado a basear todo o valor dele nessa capacidade de ser o único a sustentar a casa. Se esse marido admite racionalmente que o salário dele não dá conta e que a esposa precisa trabalhar para não faltar comida, inconscientemente ele sente isso como uma falha na própria identidade. Nossa, faz muito sentido. Então, o que o cérebro dele faz? Reescreve a narrativa. Ele conta uma mentira confortável para si mesmo. Ela trabalha porque quer se sentir produtiva. É uma escolha dela. Só que efeito colateral dessa mentirinha interna é devastador na hora de dividir as tarefas da casa, né? Porque, na cabeça dele, se o trabalho dela é só um projeto pessoal, o trabalho doméstico continua sendo a obrigação principal dela. Exatamente. O comportamento segue a crença.
E os números provam isso matematicamente. A fonte mostra que uma esposa que trabalha fora dedica cerca de 26 horas semanais às tarefas do lar. 26 horas? E o marido? Uma média de 36 minutos. Meu Deus, 36 minutos por semana. E é uma disparidade brutal, uma proporção de 40-1. Em famílias com crianças menores de 11 anos, só 1 em cada 5 pais participa ativamente dos cuidados básicos diários. Ou seja, a forma de trazer dinheiro mudou, mas eles ainda estão rodando o software de 1950 para decidir quem lava a louça. E isso nos leva a um ponto super espinhoso do texto. A análise aponta que parte da perpetuação desse ciclo terrível acontece por causa de um tal complexo de mártir de algumas mães. É um conceito polêmico. Sim, aquela ideia de que a mulher não pede ajuda, absorve o impacto todo e sofre em silêncio. Mas olha, eu preciso ser a advogada do diabo aqui e questionar isso. Vai em frente. Chamar uma mulher que trabalha fora, chega em casa, faz uma jornada dupla de 26 horas e não tem o apoio do parceiro, de Marte, e isso não é culpar a vítima. Me parece meio injusto colocar o peso de resolver o problema nas costas de quem já está exausta. É um questionamento excelente e é fundamental a gente separar a exaustão, que é muito real, do mecanismo psicológico do martírio. Não é sobre culpar a mulher, é sobre entender a armadilha de culpa na qual ela foi jogada pela sociedade. Como assim? A sociedade exige que ela seja profissional impecável e, ao mesmo tempo, a mãe perfeita. Como ela passa o dia fora, ela carrega uma culpa sufocante por não estar presente. Quando ela cruza a porta de casa, o subconsciente dela tenta compensar essa ausência, assumindo o controle absoluto de tudo. Ah, entendi. Ela sente que, se ela não fizer a janta perfeita, se ela não der o banho, ela está falhando como mãe. O martírio, nesse contexto, não é um defeito de caráter. É uma tentativa desesperada de aliviar essa culpa. Nossa, virou a chave aqui agora. É como um CEO de uma startup que reclama o dia todo que trabalha 80 horas por semana, que está à beira de um infarto, mas, ao mesmo tempo, ele se recusa a passar as senhas do sistema para os funcionários novos. Perfeita, essa analogia é perfeita. Ele sofre, mas está viciado em ser o gargalo da empresa, porque ser indispensável é a única forma dele se sentir seguro no cargo. No caso da mãe, ela acaba preferindo a exaustão física à dor emocional de achar que não é boa o suficiente. Exato. E ao centralizar tudo como esse CEO, ela incapacita todo o resto da casa de aprender a ajudar. Para quebrar esse ciclo, o texto sugere mudanças táticas e práticas. O que eles recomendam? Primeiro, delegar responsabilidades reais para as crianças usando incentivos. Coisas simples, tipo pendurar toalhas, guardar o próprio prato, jogar o lixo. Não é sobre ter a casa limpa de forma perfeita, é sobre criar o hábito de que a casa é uma comunidade. E tirar o peso de uma pessoa só. Isso. E o outro ponto crucial é lidar com o tempo residual de forma inteligente. Em vez de tentar mitigar a culpa varrendo a casa enquanto as crianças assistem TV, a regra de ouro é desligar as telas. 15 minutos de atenção plena, olho no olho, conversando no chão da sala, aliviam muito mais a culpa do que 3 horas no mesmo ambiente físico olhando para o celular. Nossa, isso é muito prático e faz todo sentido. Agora, se a mãe que trabalha fora, tendo um outro adulto na casa, já é como esse CEO lutando para não colapsar. O que acontece quando não tem outro adulto na equação? Aí o nível de pressão sobe assustadoramente. Exato. Isso faz a ponte para a nossa próxima grande dinâmica do texto. Se a parentalidade dividida já causa tanto curto-circuito, vamos olhar para quem sustenta esse ecossistema inteiro nas costas completamente sozinha. A parentalidade solo. Pais solteiros, divorciados ou viúvos. Se conectarmos isso ao quadro demográfico geral, estamos vendo uma transformação social sísmica. As tendências no material indicam que quase metade de todas as crianças vão passar pelo menos uma parte da vida até os 18 anos, vivendo em um lar apenas com a mãe ou apenas com o pai. Metade das crianças. É muita coisa. Sim, o impacto prático é que todo aquele trabalho do qual a gente acabou de falar, financeiro, logístico, emocional, cai sobre uma pessoa só. A margem de erro despenca para 0. Um pneu furado acaba com a semana. Exatamente.
Uma febre inesperada às 2 da tarde de uma terça-feira entra em colapso com a rotina inteira. E a pressão não é só logística, né? Certo, vamos destrinchar a armadilha emocional disso. Porque me parece que não ter um parceiro ali para calibrar as reações amplifica todos os medos. Amplifica muito. Sem alguém para bater no ombro e dizer calma, respira, isso é normal, os pais solo acabam caindo em dinâmicas extremas, segundo o texto. Pais que nunca casaram tendem a uma superproteção que quase paralisa a criança. Certo. Pais divorciados carregam a culpa do divórcio e tentam compensar virando amigos demais, afrouxando as regras. E os viúvos, muitas vezes, transformam a memória do parceiro que faleceu num santuário intocável. E o que tem em comum em todos esses 3 cenários é que a criança deixa de ser apenas um filho e vira o centro gravitacional absoluto do universo daquele adulto. A relação fica densa demais. Fica pesada. Muito. E é aí que a gente esbarra no perigo enorme do que os especialistas chamam de parentificação, ou do filho terapeuta. Como não tem outro adulto na casa para dividir as angústias, o adulto exausto começa, mesmo sem querer, a usar a criança como confidente. E aqui eu tenho uma dúvida importante. O material recomenda que pais solteiros que, claro, lidam com orçamentos mais apertados, sejam totalmente honestos sobre a realidade financeira. Eles devem dizer, por exemplo, olha, não dá para comprar uma bicicleta nova agora e não sentir culpa. Correto, isso é super recomendado. Mas como equilibrar essa honestidade sem cruzar a linha? Como eu falo da realidade da casa sem transformar a criança no meu apoio emocional primário? A linha me parece muito tênue. Isso levanta uma questão importantíssima. A diferença, na prática, está na intenção da comunicação e no peso da carga emocional que você transfere. Me dá um exemplo. Claro. Transparência saudável é compartilhar o fato logístico. A bicicleta nova não cabe no orçamento, a gente vai precisar economizar esse mês. Ponto. Isso ensina sobre o mundo real. Transformar em terapeuta é despejar a angústia. Eu não sei como a gente vai pagar o aluguel, eu tô desesperado, seu outro pai não paga a pensão, o que vai ser da gente? Nossa, dá um aperto no peito só de ouvir. Imagina para uma criança. Ela não tem o córtex pré-frontal desenvolvido para processar o pavor da sobrevivência de um adulto. Quando o pai ou a mãe faz isso, a criança entra em modo de alerta e sente que precisa cuidar do adulto. Ela perde o direito de ser criança. Então, o que impede esse sistema frágil de desabar? A regra de ouro inquebrável da fonte. É obrigatoriedade absoluta buscar uma rede de apoio externa. É imperativo. Amigos, vizinhos, grupos da igreja, outros pais. Tem que ter com quem falar. Tem que ter outros adultos para desabafar, para reclamar da conta de luz, para chorar. Sem essa válvula de escape externa, a pressão vaza direto para cima da criança. O sistema colapsa. Mas a fonte também traz um lado positivo muito legal sobre isso, né? Sim, traz. Mostra que quando essa dinâmica é saudável e existe essa rede de apoio, as crianças de lares monoparentais costumam desenvolver laços muito mais profundos com o pai ou com a mãe. E como não tem 2 pais para jogar um contra o outro, aquela tática clássica de dividir para conquistar? Vou perguntar pro pai porque a mãe disse não. Exato. Como não tem isso, essas crianças amadurecem mais rápido, assumem responsabilidades reais e criam uma independência impressionante. Faz sentido. Como eles são a única tripulação daquele barquinho, eles aprendem a remar desde cedo. E isso me leva a uma transição fantástica do texto. Vamos lá. Se criar um filho sozinho, cria esse ecossistema super sensível, onde pai e filho desenvolvem uma linguagem própria, ritmos intocáveis. O que acontece quando esse adulto encontra um novo parceiro? E essa pessoa chega trazendo a sua própria bagagem e, às vezes, seus próprios filhos. Aí a gente entra no quebra-cabeça das famílias recasadas. Exato. Com padrastos, madrastas, enteados. O nível de dificuldade aqui é exponencial. O material aponta que o papel do padrasto ou da madrasta pode ser até 5 vezes mais difícil do que o de um pai biológico natural. 5 vezes. Sim, porque a biologia dá ao pai original um crédito automático. O padrasto começa com a conta zerada, ou, na maioria das vezes, no vermelho. As crianças vão testar os limites dessa nova autoridade constantemente. Eu sempre lembro de uma analogia maravilhosa para entender a psicologia desse choque de convivência. Qual? Entrar numa família recasada como um novo padrasto é como ser um ator convidado
entrando no meio da 5ª temporada de uma série de TV que já é um sucesso. Nossa, genial. Não é? O elenco original já trabalha junto há anos. Eles têm piadas internas que você não entende, os traumas já estão mapeados e o roteiro já está super estabelecido. O grande erro é o novo parceiro tentar chegar chutando a porta, sentando na cadeira do diretor e querendo reescrever as falas de todo mundo logo no primeiro dia. Os laços biológicos já ocupam todo aquele espaço. Essa leitura do território é perfeita. E ignorar isso gera o erro mais destrutivo que a fonte destaca: a falta de alinhamento prévio sobre regras e disciplina antes do casamento. Antes de irem morar juntos. Exato. Imagina o seguinte: o pai biológico, por causa do divórcio, virou aquele pai passivo, permissivo que nunca diz não. Aí ele casa com uma nova mulher que acredita em regras e horários super rígidos. Já tô vendo o desastre. Pois é. Quando vão morar juntos, esse pai biológico, para evitar conflito com os próprios filhos, recua. Ele deixa a nova madrasta tomar a frente e tentar impor a disciplina que ele nunca teve coragem de impor. Um pesadelo. Os filhos vão odiar ela na mesma hora. Imediatamente. Vão ver ela como uma invasora ditatorial que destruiu a paz do lar. O ressentimento contra a madrasta vai ser profundo e muitas vezes irreversível. A autoridade do novo adulto tem que ser construída gradualmente e sempre com apoio público e inequívoco do genitor biológico. E falando nessa construção, o material traz um conselho que, olha, quando eu li, confesso que me chocou pela frieza. Do amor e do respeito? Isso. A recomendação clara para padrastos e madrastas no início é esquecer completamente a palavra amor e focar apenas na palavra respeito. Pode soar sombrio num primeiro momento. Muito sombrio. Pensa bem, você está casando com alguém, aceitando aquelas crianças na sua casa e o conselho é desistir de tentar amá-las. Parece hostil demais. Parece frio na superfície. Mas a gente precisa mergulhar no motivo psicológico disso. Exigir amor instantâneo é que é, na verdade, uma postura irreal e até abusiva emocionalmente. Sério? Sim. A cultura pop vende essa ilusão de que as famílias se juntam e no dia seguinte todo mundo se ama como num comercial de margarina. Mas, para a criança, aquele novo adulto na casa é a prova definitiva de que os pais biológicos nunca mais vão voltar a ficar juntos. Nossa, cai a ficha para a criança? Cai a ficha de forma dolorosa. E pior ainda no caso de um pai viúvo. Se o padrasto tenta forçar a criança a amá-lo rápido, a criança sente que está traindo a memória do pai falecido. Ela muitas vezes espera, erroneamente, que o novo adulto haja exatamente igual a quem morreu. Então exigir amor coloca a criança contra a parede. Exatamente. E quando a criança reage com distância, o adulto se ofende e a relação azeda rápido. Por isso o foco exclusivo no respeito no início. Muda completamente a perspectiva. Tira a pressão, né? Tira toda a pressão. A mensagem deve ser: não precisamos nos amar instantaneamente, mas vamos nos tratar com dignidade e respeito sob este teto. Com essa zona de segurança estabelecida, o amor vira uma consequência natural, um bônus conquistado com o tempo. E essa sensação de segurança e respeito esbarra muito na questão do espaço físico da casa, né? O texto traz aquela história clássica da mãe que muda com os 2 filhos para a casa do novo marido que já tem 2 filhos também. O choque de território. Guerra fria instantânea. O marido tem os filhos dele lá, no minuto que as malas entram pela porta, as crianças que já moravam lá sentem que o santuário delas foi invadido, e as crianças que chegaram sentem que estão dormindo num território inimigo. E a pergunta que paira no ar é: de quem é essa casa, afinal? É que território é algo primitivo para nós. Quando o mundo emocional de uma criança vira de cabeça para baixo por causa de uma separação, o quarto dela vira a única âncora de controle que restou. Faz todo sentido. Por isso, o material é categórico. É vital que cada membro, mesmo aquela criança que só visita de 15 em 15 dias no final de semana, tenha um espaço físico inviolável. Um lugar só dela. Pode não ser um quarto inteiro, né? Não precisa ser. Pode ser uma cama específica e um guarda-roupa que ninguém mais mexe. Mas a criança não pode se sentir uma mera visita. E, além do espaço, é crucial criar novos rituais em comum. Para costurar as 2 famílias. Exato. Rituais neutros que não pertenciam ao passado de ninguém,
aprender um esporte novo juntos aos domingos, fazer uma caminhada, instituir a noite da pizza na sexta. É assim que você unifica essa nova tribo. Então, o que tudo isso significa juntando as peças? A gente começou falando de um sistema sobrecarregado, de mães com complexo de mártir, exaustas tentando controlar tudo para aliviar a culpa. Passamos pelo pai ou mãe solo equilibrando a casa sozinhos e lutando para não usar o filho como terapeuta, e chegamos a um novo integrante da série de TV, tentando construir respeito antes de exigir amor. É muita complexidade. Muita, mas existe um denominador comum em tudo isso para o sucesso familiar, que é a comunicação clara, o gerenciamento firme de expectativas e o abandono de cobranças irreais que a sociedade enfiou na nossa cabeça. Sem dúvida. E a grande sacada de debater tudo isso é que esse conhecimento não serve só para quem está passando diretamente por essas situações. Com certeza. Gera uma empatia tática maravilhosa. Quando você entende as tensões silenciosas nos bastidores, você vira uma rede de apoio muito melhor para sua colega de trabalho exausta, para o seu irmão divorciado, para todo mundo ao seu redor. Brilhante. E para encerrar o nosso mergulho profundo de hoje, eu quero deixar um pensamento provocativo final para quem está acompanhando a gente. Manda. Nós passamos muito tempo tentando consertar as nossas famílias para que elas voltem a caber em um retrato idealizado de uma família tradicional perfeita. Um retrato que, sejamos honestos, já ficou no passado. Ficou lá nos anos 50. Exato. Se tanta frustração nas famílias modernas vem de tentarmos encaixar essa vida complexa num molde antigo, será que o primeiro passo para encontrar paz dentro de casa é simplesmente aceitar e abraçar o roteiro bagunçado, cheio de emendas, porém real, que a nossa vida acabou escrevendo? É uma excelente reflexão. Fica a pergunta para vocês refletirem durante a semana. A gente se vê no próximo Mergulho Profundo. Um abraço.